Segundo vídeo da série Os 5 Pilares da Inteligência Emocional. Vamos falar hoje de autogerenciamento das emoções. Uma vez que a gente conheceu as nossas emoções, se autoconheceu, se autopercebeu, identificou quais emoções e sentimentos que estão passando pela nossa cabeça, a gente agora precisa autogerenciar tudo isso e responder de uma forma mais racional, mais consciente daquilo que a gente quer como resultado. Então, só o fato da gente estar consciente das nossas emoções já ajuda para a forma que a gente vai reagir a elas. Porque quando você está consciente, você dá tempo do córtex frontal, que é a parte racional, lógica que a gente tem do cérebro, para ele raciocinar qual seria a melhor resposta que você pode dar àquele estímulo. Por exemplo, alguém te xingou, alguém fez você passar alguma raiva, algum estresse. Então, o primeiro impulso que a gente tem emocional é de reagir àquilo, geralmente respondendo àquela ofensa na mesma altura. E quando a gente consegue fazer com que essa informação passe pelo córtex, a gente consegue raciocinar, respirar, como diria a própria expressão, pensar duas vezes. O que é pensar duas vezes? É você pensar sobre o que você está pensando. Então, se você está pensando em reagir, se você está pensando em responder àquela ofensa, você vai pensar sobre isso, sobre essa reação que você vai ter. E se realmente é uma reação onde você vai colher os frutos, onde você vai colher os resultados daquilo que você gostaria, daquela forma. Então você vai ter tempo, você vai dar tempo para o cérebro processar aquela informação para que você possa ter uma resposta mais assertiva. Então, autogerenciar suas emoções não significa que você vai segurar isso tudo para você. Porque se você segurar, você vai virar uma panela de pressão. Uma hora você vai explodir. Então, autogerenciar as emoções não é você negligenciar as suas emoções, nem reprimir as suas emoções. É você pensar racionalmente sobre qual a melhor resposta que você pode ter com aquela emoção. Quantas vezes na nossa vida a gente não reage de uma forma sob o impulso das emoções e depois a gente vai pensar sobre o que a gente fez e a gente se arrepende? Já aconteceu isso com você? Então, e se a gente conseguir trazer isso para antes da reação? Trazer essa análise, esse raciocínio para antes da reação, para que você não faça algo que depois você vai pensar sobre aquilo e vai falar, poxa vida, eu não deveria ter reagido daquela forma. Então, quanto mais autocontrole você tem, quanto mais autogerenciamento você tem, mais você consegue antecipar isso, onde você vai conseguir pensar antes de reagir. E aí aquela reação vai ser mais condizente com o seu objetivo, a resposta que você vai ter com aquilo. Então, por exemplo, uma coisa bem comum na vida das pessoas, estresse no trânsito, alguém te fechou. Naturalmente, isso é uma resposta fisiológica do corpo, você vai sentir a emoção da raiva, porque todos nós, seres vivos, todos os seres humanos, sentimos raiva, isso é natural, não tem como eliminar as emoções do seu corpo. Você vai continuar sentindo. O diferencial é o que você faz com aquela emoção. Então, alguém te fechou no trânsito, você sentiu raiva. O primeiro impulso é de ou fechar a pessoa, ou xingar, ou buzinar, ou ter um monte de reações de explosão daquela raiva naquele momento com aquela pessoa que ocasionou o teu estresse. Mas o que acontece? Quando você tem autogerenciamento e autocontrole das emoções, você respira, dá aquela oxigenada no cérebro e cada vez mais, quanto mais você pratica isso, fica mais rápido. Porque no começo você vai demorar um pouco para conseguir entrar nesse eixo, mas depois ele se transforma no seu automático. Então, os episódios de explosão, eles vão ficar cada vez mais esporádicos na sua vida, porque você vai conseguir controlar muito mais. Você já começa a pensar nas consequências daquela atitude de explosão que você pode ter naquele momento.
E a partir do momento que você pensa naquela consequência daquela atitude, você já começa a pensar em outras possibilidades, em outras alternativas. E aí aquele sentimento que você sentiu, aquela raiva que você sentiu, você não está acumulando ela dentro de você. Você não está acumulando ela, você está simplesmente trabalhando ela de uma outra forma. Uma outra coisa também voltando ao assunto da raiva, né, que é uma emoção que faz a gente fazer estragos por conta da reação que ela causa, é você canalizar essa energia para algo produtivo. Então, por exemplo, se alguém te desafia, alguém fala que você não vai conseguir, alguém fala que você não tem capacidade, você pega aquela energia e canaliza para os seus objetivos, onde você vai provar e você vai mostrar para você mesmo e para aquelas pessoas que você tem capacidade, que você vai conseguir. Então é maravilhoso quando você consegue pegar essa energia, não é você abafar ela, mas é você usar ela de outra forma. Quando eu não reagi no trânsito, não significa que eu engoli aquilo e fiquei o dia inteiro, a noite inteira remoendo aquela raiva porque eu deveria ter respondido e não respondi. Não, significa que eu tive uma atitude racional, lógica, onde eu interpretei qual era a melhor resposta, onde eu avaliei e agi propositadamente sobre qual era a melhor resposta que eu poderia dar naquele momento. E aquilo ali acaba ali. Aquele sentimento não vai me corroer, aquele sentimento não vai me perturbar, eu não vou ficar desestabilizada por causa disso. Isso acontece, depois que você treina bastante, isso vai acontecendo cada vez mais automático. Da mesma forma que tem pessoas que reagem, explodem, né, reagem, tem uma atitude muito reativa, você também consegue deixar no seu automático uma forma de você autogerenciar, autocontrolar suas emoções e agir conforme você acredita que deve ser antes de agir, onde a sua atitude vai estar alinhada com o seu propósito. Você vai fazer antes aquilo que, se você pensar depois, com a cabeça fria, você faria. Você vai conseguir fazer isso antes. E não que isso seja só com a raiva, né? A gente falou, pode achar aí. A gente falou muito da raiva, mas isso pode acontecer com outras emoções também. Sim. Né? Às vezes a gente faz tanta tempestade num copo d'água, né? A gente sofre tanto assim. Isso acontece muito. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que tem bem esse perfil de exagerar. Como diria minha mãe, um pé de frango dá uma sopa. Que a pessoa, ela é muito sentimental, muito dramática, sofre muito, tem muita intensidade nas emoções. Então, de novo, você levar consciência para as suas emoções. Essa é a receita. Consciência é a luz que você precisa. Então, é como se a sua mente ela fosse um quarto escuro. E quando você leva consciência, quando você leva racionalidade, você acende uma luz. E você começa a enxergar e identificar quais os móveis que antes você tropeçava e que agora você pode desviar. Então, quando você leva essa luz, as coisas que você dava aquela proporção enorme, uma coisa que acontecia com você e você dava uma proporção enorme, você começa a racionalizar ela de uma forma assim, será que é para tanto? Será que esse sentimento que eu estou tendo é proporcional à gravidade disso que está acontecendo comigo? Então você começa a se questionar essas coisas. E aquilo começa a ficar pequeno, porque você começa a analisar outras possibilidades da sua vida. Porque quando uma pessoa ela aumenta muito algo, é porque ela só está enxergando aquela possibilidade. Porque tudo que você foca, você aumenta.
Então vamos supor, fim de um relacionamento. Quando que ele toma uma proporção muito grande na nossa vida? Quando a gente coloca 100% do nosso foco naquilo. Onde a gente só consegue enxergar a nossa vida, o nosso futuro, as nossas possibilidades, a nossa alegria em cima daquela pessoa, daquele relacionamento. A gente aposta todas as nossas fichas em cima daquilo. Quando você começa a enxergar outras possibilidades de vida, de trabalho, de profissão, do que você gosta de fazer, de hobbies, de amigos, talvez de um novo relacionamento, mas muito mais do que isso, de você com você mesmo, aquilo não toma tanta proporção, aquilo começa a enfraquecer. A importância daquela pessoa começa a diminuir. Você entendeu? E aí você começa a fazer crescer aquilo que está dentro de você. Olha, estou mexendo no microfone. Você começa a fazer crescer o que está dentro de você, fortalecer o seu interno. A partir do momento que você fortalece o seu interno, as coisas externas passam a ter um impacto bem menor na sua vida. Então você fortalece a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua automotivação, o seu autodesenvolvimento das suas habilidades. Você começa a viver um caso de amor com você mesmo. E isso é maravilhoso. Não é ser egoísta, não é ser egocêntrico, não é se sentir maior e nem melhor que ninguém. É ter amor próprio. Porque muitas vezes a gente está tão voltado para o externo que a gente esquece de olhar para a gente, se amar, se respeitar, se valorizar. E quando a gente faz isso, tudo que é em volta, além da gente conseguir transparecer isso daí, e a gente acaba atraindo pessoas que também conseguem ver isso na gente, a gente também não se deixa abater e nem se deixa afetar pelas coisas ruins que vêm de fora. Porque o nosso eu interior está fortalecido. Porque eu posso mudar. Isso é ter uma mentalidade de crescimento. É o que diferencia as pessoas de mentalidade fixa com as pessoas de mentalidade de crescimento. Só consegue mudar, crescer, desenvolver habilidades, ter sucesso e superar os obstáculos, os limites, as pessoas que têm mentalidade de crescimento. Porque elas acreditam que não importa o que aconteça na vida delas, o que aconteceu até agora, elas sempre podem se superar, elas sempre podem desenvolver aquilo que elas não desenvolveram até então, mudar uma resposta de um comportamento, elas sempre podem fazer isso. Então a pergunta é, como você quer se sentir daqui para frente? Começa a construir isso na sua mentalidade, que você vai começar a reagir de uma forma diferente. O medo, né? O medo é uma emoção muito importante para nós seres humanos e é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência e para a nossa preservação da espécie. Nós precisamos do medo, mas o medo ele não pode nos limitar, ele não pode ser um fator de limite, onde eu vou ficar parada, bloqueada naquilo. Então, se você tem um medo, o que é autogerenciar as suas emoções? O medo é uma emoção. Então, se eu tenho um medo, eu tenho que enfrentar esse medo e não há outro caminho. Não há outro caminho. Então, por exemplo, a pessoa quer falar em público e ela tem medo de falar em público. Isso é muito comum. Acomete 2/3 da população mundial, pessoas que têm medo de falar em público. Ela vai fazer um curso teórico. Se ela fizer um curso teórico de oratória, um curso online, um curso presencial que fica na teoria,
não vai ser suficiente para ela quebrar essa barreira desse medo, porque ela vai ter que praticar, ela vai ter que enfrentar. No curso, ela pode aprender técnicas de autocontrole. Por exemplo, na PNL tem uma técnica que se chama ancoragem de recursos. Essa técnica ajuda muito, mas o que vai fazer ela efetivamente vencer esse medo? Enfrentar o medo, se colocar na frente das pessoas e falar. Ela vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. E todas as vezes que ela fizer, ela vai fazer com medo, porque ter coragem não é ter ausência de medo, mas é agir além dele, mesmo com ele. Então, ter coragem é você saber que você tem medo, mas a sua atitude de coragem é maior do que aquele medo que você está sentindo. E aí, quanto mais você faz isso, porque quando você enfrenta o medo, ele vai diminuindo, ele vai enfraquecendo. Quanto mais você faz isso, menos medo você tem e mais coragem para fazer o que você quer. Isso também é uma forma de autogerenciamento. Você tem que acreditar naquilo que você quer acreditar sobre você. Então não importa o que você fez e como você foi até agora, porque você pode ser qualquer coisa em qualquer momento da sua vida. Então, se até esse momento eu fui uma pessoa extremamente reativa, a grande sacada para você construir a sua realidade é que você não precisa se basear no passado para programar o seu futuro. Você pode ser o que você quiser ser em qualquer momento da sua vida.